A saúva é como são chamadas as grandes formigas cortadeiras no Brasil. São pequenos animais invertebrados com hábitos de cortar plantas para cultivar seu alimento. Pertencem ao filo Artrópoda e sua classe insecta, que vem do latim insectum, incluindo todos os indivíduos com esqueleto externo semirrígido que protege o corpo, que é dividido em 3 grandes partes: cabeça, tórax e abdômen. Pertencem a uma das maiores ordens da classe, Hymenoptera, junto às vespas e abelhas. A Tribatine é como é chamado o grupo das cortadeiras, e neste mini documentário abordaremos o gênero Atta, nativo da América Latina. Essas formigas possuem peculiaridades em seu comportamento. Entre elas, a preferência pelo consumo de folhas frescas, cortadas diretamente das plantas. Foi evidenciado o alto nível de organização de seu formigueiro, onde existem divisões para diferentes tarefas a serem realizadas, sendo que a câmara inicial é onde a rainha deposita os ovos e inicia a colônia. As câmaras de lixo são o local de descarte dos resíduos orgânicos gerados. As câmaras vivas, onde o fungo que alimenta as pupas é cultivado. As ocupações também são divididas. As operárias mínimas preparam o material vegetal que será incorporado no fungo. As máximas coletam e transportam os alimentos e defendem a colônia. E a rainha é responsável pela reprodução. Também realizam divisão de tarefas durante o processo de localização e coleta dos alimentos. Também, o período de reprodução se relaciona às condições climáticas e índice pluviométrico mais favoráveis, influentes na diminuição de predadores, em um melhor momento para o voo nupcial e na umidade do solo, ligado ao processo de escavação inicial da rainha e no desenvolvimento do fungo. Como representantes do subfilo Hexapoda, que inclui outros insetos como besouros e borboletas, as formigas saúvas no geral apresentam 3 pares de pernas que se localizam na região do tórax, mesma região onde, na fase de reprodução, se localizarão as asas nessas formigas. Já na região da cabeça, possuem um par de olhos compostos, um par de antenas e um par de mandíbulas, especializadas para o corte de tecidos vegetais que essas formigas utilizam para a produção de seu alimento. Entretanto, mesmo dentro de uma mesma espécie, há uma grande variação de tamanho e das estruturas entre as classes presentes no formigueiro, o que torna a morfologia desse gênero bem mais complexa, ocasionando uma maior especialização para cumprir diferentes funções. Um exemplo disso é o caso dos chamados soldados, formigas de porte um pouco maior em relação às outras operárias e que são encarregadas da proteção da colônia contra ataques. As saúvas são parte do pequeno grupo de insetos que cultivam fungos para alimentação. Elas apresentam um mecanismo simbiótico super desenvolvido com fungo da família Agaricácea, chamado Leucagaricus gondylophoros. Assim, primeiramente, as operárias utilizam um mecanismo de percepção química para selecionar folhas e flores frescas que podem ou não prejudicar o ninho de acordo com suas características físicas e químicas. Dessa forma, transportando para o ninho fragmentos pequenos de aquelas que favorecerão ao máximo o crescimento do fungo. Dentro do ninho, os fragmentos são cortados em pedaços menores, de 1 a 2 mm de diâmetro, depositados em câmeras subterrâneas especializadas, chamadas de jardim de fungos, no qual servirão de substrato para seu cultivo. Posteriormente, as formigas se alimentam das hifas e principalmente dos espongirídeos, que são células em forma de vesículas localizadas no final das hifas. As rainhas e as larvas se alimentam exclusivamente do fungo, sendo fornecida uma dieta rica em lipídios e proteínas, essenciais fontes de energia para seu crescimento e desenvolvimento. Já as saúvas adultas precisam complementar suas necessidades metabólicas ingerindo seivas de plantas, além do fungo. Na época de acasalamento, acontecem as chamadas revoadas, que é quando as saúvas com asas levantam voo para se reproduzir. Normalmente aqui no Brasil acontecem entre setembro e outubro. As fêmeas, chamadas de tanajura, levantam voo com um fungo na boca que ao ar solta um feromônio que atrai os machos, chamado de bitos, e ocorre a fecundação. Uma fêmea pode acasalar com até 8 machos. Após a fecundação, as tanajuras cortam suas próprias asas e assim passam a serem chamadas de saúvas. Depois da copulação, os machos morrem e somente as fêmeas fecundadas sobrevivem. Segundo Euripedes Basanufo, especialista brasileiro em saúvas, o feromônio liberado pelas fêmeas não atrai os seus irmãos, apenas os machos de outra família. Após cortarem suas asas, as fêmeas começam a cavar os seus formigueiros profundos para a proteção dos ovos de predadores. Assim que colocados os ovos,
Elas saem para a busca de folhas para a produção do seu principal alimento, o fumo. As formigas cortadeiras são conhecidas como engenheiras do ecossistema, pois através da construção de seus ninhos, elas conseguem alterar o regime de luz, as características do solo e a camada formada pelo acúmulo de matéria orgânica que reveste o solo das florestas. Essa camada de matéria orgânica é a principal via de retorno de nutrientes ao solo, exercendo um papel fundamental para a fertilidade das florestas. As formigas apresentam características que auxiliam no estudo e monitoramento de áreas degradadas. Por exemplo, facilidade de amostragem, importância no funcionamento dos ecossistemas, alta abundância e ecologia e taxonomia relativamente bem conhecidas. Elas funcionam como bioindicadores ambientais por causa de suas relações com outros organismos e com as características dos habitats. Outro fato relevante é que a quantidade de formiga tende a aumentar conforme for a disponibilidade de nichos. Levando em consideração os serviços que as formigas são capazes de prestar, se elas desaparecessem, o ecossistema se degradaria rapidamente. Por isso, é importante compreender e termos consciência de que cada ser na face da Terra cumpre uma função e sua existência deve ser preservada.